Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Lísia Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do primeiro ano de Língua Portuguesa, texto 3. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é convite, que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de Orientações para o Professor. As habilidades abordadas nessa sequência didática, que valem um destaque a mais, são as EF01LP20 e EF12LP04. E os descritores são os D4 e D6. As habilidades se referem à identificação e reprodução em listas, agendas, calendários, regras, avisos, convites, receitas, instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações, digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros. Também a leitura e compreensão em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ou já com certa autonomia, de listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema-assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. Os descritores se referem à leitura de palavras e à localização de informações explícitas em textos. Vamos agora iniciar o momento compreender do texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente letras móveis formadoras da palavra convite e envelopes. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica de consciência fonológica, utilizando as letras que formam o nome do gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura da questão 2, convidem 3 alunos para responderem cada pergunta e promovam um momento rico em troca de ideias. Com a leitura do enunciado da questão 3 e da superdica, é bastante provável que os alunos já saibam qual o gênero textual que irão estudar. Dessa forma, escutem suas hipóteses e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Antes de escreverem no quadro, solicitem aos alunos que citem as letras que formam a palavra convite. Nesse momento, aproveitem para explorar o som de cada sílaba. Espera-se que os alunos consigam construir a palavra com autonomia, portanto, os observem atentamente. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2.
Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente diferentes tipos de convites. Esse material será importante para possibilitar aos alunos a exploração do gênero textual convite e observação de sua estrutura composicional. Durante esse momento, estejam atentos para auxiliarem os alunos não leitores convencionais. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 2, incentivem os alunos a identificarem as respostas com autonomia e a realizarem a leitura das palavras apresentadas. Durante a realização da questão 3, orientem os alunos a localizarem as respostas no convite e observem quais deles conseguem realizar esse comando com autonomia e quais ainda precisam de intervenções. Se julgarem necessário, escrevam as respostas no quadro para que os alunos possam usá-las como referência e, posteriormente, escrevê-las no local indicado no livro. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, Eu, Texto e as Palavras, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual serão realizadas as atividades com a compreensão não literal, frases, palavras e letras para possibilitar a ampliação da percepção sobre as unidades menores de um texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente uma caixa surpresa e diferentes objetos que façam parte do cenário de uma festa de aniversário. Esses materiais serão utilizados em uma atividade lúdica, oportunizando aos alunos um momento rico em troca de experiências. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, antes de realizarem a leitura do convite proposta na questão 1, perguntem aos alunos quem lembra do que ele trata. Incentivem os alunos a citarem as informações de memória ou através da leitura espontânea. Após esse momento, realizem a leitura do convite na íntegra. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
No momento da leitura do enunciado da questão 1 e do texto do quadro Só para Lembrar, solicitem aos alunos que acompanhem a sua leitura, apontando no livro com o dedo cada palavra lida. Antes de realizarem a proposta da questão 2, formem as duplas ou trios, levando em consideração o nível de desenvolvimento da escrita dos alunos. Dessa forma, possibilitem que pelo menos um aluno da dupla ou trio esteja em um nível mais avançado. Ao lerem cada item do quadro da questão 2, certifiquem-se que todos os alunos escreveram a resposta antes de passar para o item seguinte. A intenção é que eles realizem a atividade com apoio do seu grupo. Porém, estejam atentos àqueles que demonstrarem maiores dificuldades e os auxiliem. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um modelo ampliado do convite apresentado na questão 1. Esse material será importante para a produção coletiva de um convite que servirá de referência para as produções individuais dos alunos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a realização da produção coletiva, relembrem com a participação dos alunos qual a estrutura composicional do convite e quais suas finalidades. Durante a realização da questão 1, passeiem pela sala de aula, observando as produções dos alunos para que possam realizar intervenções quando necessário. Professoras e professores, após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise de sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente lápis de cores ou de cera nas cores verde e vermelha em uma quantidade que contemple o número de alunos divididos em duplas. Esse material será necessário para a realização da proposta da questão 1. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos durante a realização da proposta da questão 2. Aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade parabenizando os alunos pelo resultado final de suas produções. Professoras e professores, nessa etapa da alfabetização é muito importante o olhar atento do professor na observação constante de seus alunos, objetivando perceber a evolução no processo de desenvolvimento da leitura e da escrita. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa,
em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 3. Até o próximo vídeo!